Graça e paz, meu amado, minha amada, sejam bem-vindos a mais uma mensagem do nosso canal para edificar o teu coração. Amém? Como é importante nós aprendermos a ser limpos, a sermos limpos pela água da palavra de Deus. Amém? O que a Bíblia diz sobre isso? Como é que nós devemos entender isso? Amém? Então, acompanhe comigo lá a passagem que diz em João 13, do 5 ao 10, né, onde conta a passagem mostrando a história na última ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? E ele dá aquele grande exemplo de humildade, né? E o que a Bíblia diz exatamente ali? Porque veja, muitas pessoas entendem essa passagem simplesmente como um grande exemplo de humildade, e de fato é. Amém? Jesus Cristo ali estava nos dando uma mensagem de como que se nós queremos ser o maior no reino dos céus, que em alguma ocasião um dos discípulos pergunta quem que é o maior no reino dos céus, e o Senhor diz, o maior é aquele que serve. Amém? O menor é o maior. Amém? O que se faz menor é o maior. Então ali ele estava dizendo, assim como eu vos lavo os pés, assim também façam com os outros. Amém? Se vocês querem ser grandes no reino, aprendam a servir, em outras palavras. Amém? Mas ao estudar a palavra de forma mais profunda, nós temos a revelação. Na verdade, o Senhor Jesus, além dessas coisas, ele estava nos mostrando uma verdade muito mais profunda. E é sobre isso que nós vamos estar estudando aqui hoje. Fique comigo nos próximos minutos e vamos entender como a água da palavra é o que nos limpa todos os dias. Então, querido, o que a Bíblia nos conta nessa mensagem? O que de fato ela nos revela? Amém? Na passagem de onde Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. Olha só, tudo na Bíblia tem um motivo muito mais profundo por trás, que é revelado pelo Espírito Santo. Amém? Tudo na Bíblia tem um significado. Números, nomes, locais, datas, até a ordem que os livros da Bíblia estão organizados, amém? Tudo nos diz algo sobre Deus, revela algo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre aquilo que Ele quer que nós entendamos do reino dos céus, do seu Filho Jesus Cristo, amém? Desde as vestes que o Senhor vestiu ali naquele momento nos diz algo, amém? Preste atenção, acalma o teu coração agora, relaxa, sabe? Fica tranquilo na presença do Senhor, abre o teu coração para receber a revelação da palavra que será compartilhada aqui hoje, amém? Eu oro nesse momento, Senhor, que no nome de Jesus Tu abra os olhos do entendimento de cada pessoa que está ouvindo, para que a revelação do Teu Evangelho seja fundamentada no coração de cada um, para que cada vez mais revele o Teu amor e o Teu caráter sobre todos nós, em nome de Jesus. Preste atenção, querido. Jesus Cristo, na verdade, Ele veio nos ensinar que a palavra dEle, amém, não apenas nos transforma e nos revela Deus, mas ela nos limpa, amém, de todas as nossas impurezas. É a palavra de Deus que nos molda dia após dia, junto com o Espírito Santo, amém, renovando a nossa mente. Porque que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2, nós temos que renovar a nossa mente todos os dias, amém, com a palavra de Deus, porque somente através da palavra nós vamos ter a revelação completa de Jesus Cristo, da vontade de Deus, amém, daquilo que Deus fez por nós e daquilo que nós podemos, porque tudo que a Bíblia diz que nós podemos, então eu posso, e tu toma posse disso pela fé, amém, não é pelos teus 5 sentidos, pelo que tu vê ou pelo que tu sente, mas pelo que tu crê, pelo que está no teu coração. Então fique com a palavra e tu jamais será decepcionado, amém. Olha só o que Jesus estava dizendo aqui, que através da limpeza diária do nosso relacionamento com Deus é onde nós encontramos então a forma de lavar a nós mesmos pela palavra, com a água da palavra, amém? Então se você for ler a passagem de João 13, tu vai ver que a primeira coisa que Jesus faz, que a Bíblia diz quando ele se levanta para lavar os pés dos discípulos, Jesus amarra uma toalha, amém? A Bíblia diz que ele pega uma toalha e amarra em sua cintura como se fosse um cinto, amém? E usava então para secar os pés dos discípulos. Isso na verdade era um costume judaico da época, onde quando chegavam convidados ou o mestre da casa chegava da rua, amém, o servo daquele senhor, amém, os empregados daquela casa que serviam aquele senhor vinham então com uma toalha amarrada na cintura e lavavam os pés do seu mestre, amém, ou dos seus convidados, amém, e secava com a toalha, lavava com uma bacia com uma água, secava com aquela toalha que tinha amarrado na cintura, amém. Mas isso que a Bíblia está nos dizendo vai muito mais do que simplesmente nos ensinar um costume judaico.
Amém? Aqui o Senhor está nos dizendo algo e vamos ver o que ele está dizendo. Amém? A toalha, né, ou um forro, ou revestimento de pano, né, em outras traduções, na verdade ele é um símbolo de justiça. A palavra de Deus diz lá em Isaías 11, no versículo 5, ela diz o seguinte: a justiça será o cinto dos seus lombos. Amém? Então ali o Senhor a primeira coisa que representa aquela toalha, amém, é um cinto da justiça. Depois o apóstolo Paulo vai dizer também lá em Efésios, quando a gente tem que se revestir com a armadura de Deus, ele fala do cinto da justiça, amém? Então o que isso representa na verdade? A gente nunca pode se esquecer que a palavra nos limpa, amém, através de Cristo Jesus. É a palavra da justiça em Cristo que é o que verdadeiramente nos limpa, amém? Nós temos que entender que nós somos justiça de Deus, que Jesus morreu por nós para justificar, para nos redimir, amém? E no momento que tu diz sim para Ele, a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo, então Ele te purifica, Ele te torna justo perante os olhos de Deus. Então quando o Senhor olha para ti agora, quando Deus olha para ti agora, Ele não vê mais simplesmente alguém que estava no mundo e pecava, mas Ele olha para você através de Jesus Cristo. Ele olha para você como um justo dele, justificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Então nós somos limpos pela palavra da justiça que está em Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos, no entanto, nós precisamos nos expor a esse ensinamento. Amém? Nós precisamos nos expor à palavra. Se nós não tirarmos um momento do nosso dia para estarmos junto com o Senhor, lendo a palavra, entendemos essas verdades, né? Nós não podemos ser limpos por ela. Amém? Quando nós chegamos após um dia longo de trabalho, nós chegamos em casa e a primeira coisa normalmente que as pessoas fazem é ir tomar um banho. Amém? Limpar aquela sujeira, né? Aquele incômodo, talvez até mesmo aquele estresse que você tem carregado durante o dia, no seu cotidiano. Amém? Coisas que você teve que ver, coisas que você teve que ouvir, coisas que você teve que passar no seu dia de trabalho, na rua e quando você estava fazendo algo. Amém? Você chega em casa muitas vezes cansado, suado, a primeira coisa que tu quer fazer é tomar um banho, é te lavar. E o que tu sente quando tu toma aquele banho? Amém? Quando tu sai daquele chuveiro, você se sente relaxado, você se sente limpo, você se sente refrescado, renovado. Amém? E é exatamente isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. Quando a gente tira um tempo para se expor às águas da palavra, amém? Quando você tem o desejo de ser limpo pela palavra, você entende que você precisa, amém, ter um renovo diário com as águas da palavra. Então você se expõe a ela. E quando você tira aquele momento ali, meu querido, é aquele momento de prazer, aquele momento de conforto, é um momento onde tu é renovado, amém, pela palavra de Deus, e tu é reforçado, amém? Tu consegue, pela palavra, tu consegue superar qualquer coisa que você tenha passado no teu dia. Tu consegue, se algo tirou a tua alegria, com a palavra, ao te lavar com a palavra, a alegria é restaurada. Amém? Se algo tirou a tua saúde, pela palavra, pelas águas da palavra, amém? Quando tu é limpo por ela, a tua saúde é retornada. Se algo tirou a tua paz, quando tu lê a palavra, quando tu te expõe às águas da palavra, a paz que excede todo entendimento é restaurada a ti. Amém? Glória a Deus. Então vamos seguir. Entenda, querido, se você não for limpo pela palavra diariamente, se você não te expor às águas da palavra, amém? O que vai acontecer? Quando tu não toma banho, quando tu não te limpa, falando de forma natural, tu fica empoeirado, tu fica sujo, amém? Acumula sujeira no teu corpo. Da mesma forma, espiritualmente falando, se nós não somos limpos pela palavra, é acumulada uma sujeira, uma poeira em nós, amém? Por quê? Porque nós estamos no mundo e o mundo é do maligno, a Bíblia diz, amém? Nós estamos expostos a coisas no nosso dia a dia, não de forma voluntária muitas vezes, mas às vezes de forma involuntária. Tu é exposto a muitas situações no dia a dia, onde aquilo te mancha, onde aquilo te suja de certa forma, amém? Tu é alimentado com certas coisas. Quando tu liga a televisão, tu vai ver uma notícia, tu é alimentado com aquelas notícias ruins. Quando você está no serviço e as pessoas estão discutindo, ou de repente falando mal de alguém, ou contando algo que não deveriam, amém? Você está ali trabalhando, mas você está ouvindo aquela conversa, amém? Quando você passa na rua e vê um outdoor de algo indecente, aquilo ali é algo que está alimentando os teus olhos, a tua alma, amém? Portanto, isso acumula uma sujeira, amém?
Agora olha só que interessante. A palavra de Deus diz, lá em Gênesis 3, no versículo 14, que a poeira, preste atenção nisso, a poeira é o alimento da serpente. Amém? Olha só que verdade forte. Nós temos que entender a palavra, nós temos que estudar a palavra para entender exatamente o que o Espírito Santo está nos revelando através dessas passagens. Aquilo que nós temos que ter cuidado, amém? Então, se nós não temos um renovo diário, se nós não nos limpamos com a água da palavra todos os dias, a gente acumula poeira e a poeira é o alimento do diabo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a poeira acumulada em nós acaba se tornando um ambiente propício para que o inimigo venha, a serpente venha e crie um ninho ali, crie morada ali. Amém? Em outras palavras, você fica exposto aos ataques do inimigo, se tu não é limpo pela palavra. Amém? Tu fica mais vulnerável. Amém? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você, com o tempo, se você não te renova com a palavra, amém? A gente sabe disso, nós vivemos neste mundo, um mundo onde ninguém tem tempo para nada, um mundo onde é um mundo que nos força, amém, a determinadas coisas, é um mundo onde todo mundo quer ser melhor que todo mundo, amém? No mundo corporativo, as pessoas muitas vezes falam mal umas das outras para ganhar alguma vantagem, amém? O dinheiro sempre fala mais alto, é um mundo onde é propício para o inimigo trabalhar, amém? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra. O diabo é o Deus desse século. O que isso quer dizer? Em outras palavras, quer dizer que o diabo é aquele que está por trás da sujeira do mundo, amém? Então todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, nós temos autoridade no nome de Jesus para vencer e destruir toda a obra do inimigo. Porém, nós temos que estar constantemente sendo limpos pela palavra, renovando a nossa mente, para que essas verdades fiquem fundamentadas nos nossos corações. E no momento da luta, nós não sejamos abalados e nós estejamos sempre limpos. E de forma alguma o inimigo vai ter nenhuma vantagem sobre nós. Amém? Então, nós temos que ficar atento a isso, para nós evitarmos estarmos propícios para que a serpente venha e crie ninho em nossas vidas, cause algum problema em nossas vidas. Então, se nós não somos renovados pela palavra, né, a poeira do dia a dia, o estresse, amém, a ansiedade, os anseios desta vida, sabe, a correria que nós temos que enfrentar, isso acaba se tornando maior em nós do que a palavra de Deus, sabe? E a nossa carne, o nosso corpo, os nossos 5 sentidos, né, estão mais propícios a isso, sabe? Porque a Bíblia diz que a carne é morta por causa do pecado, né? Então nós não sempre vamos ter essa batalha contra nós mesmos, amém? E aquele que vai vencer é aquele que tu alimentar mais. E a forma de tu alimentar o teu espírito, porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, é através da palavra de Deus. Então nós temos que purificar a nossa mente, amém? Porque o que é a nossa mente? É a nossa alma, amém? Nossa razão, nossa emoção, nosso intelecto, nossas escolhas, amém? É a nossa mente, é a nossa alma. É a nossa alma que está exposta através do nosso corpo às coisas desse mundo, sabe? Então, se nós não nos limpamos com a palavra, amém? Nós estamos, então, nos colocando em risco para que o inimigo venha e use daquela sujeira para causar algum problema em nossas vidas, amém? Então, venha comigo e vamos entender a diferença. Nós temos que entender, para de fato termos a completa revelação dessa passagem, nós temos que entender a diferença de ser lavado pelo sangue de Jesus. O que significa ser lavado pelo sangue de Jesus e o que significa ser lavado pela palavra de Deus. São duas coisas distintas, amém? Então, lavados pelo sangue, quando a Bíblia diz que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, tem uma diferença de ser lavado pelo sangue e ser lavado pela palavra. Amém? Lavado pelo sangue refere-se à salvação. Amém? Quando é que tu é lavado pelo sangue de Jesus? Quando tu diz sim a Ele. Quando naquele momento onde tu entendeu que tu reconhece o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, como aquele que morreu por ti, ressuscitou ao 3º dia, quando tu recebe o Senhor Jesus Cristo no teu coração, então nesse momento tu é lavado, tu é banhado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? E Ele te purifica, e o sangue dele te justifica e te purifica de toda a injustiça, diz lá em 1 João 1,9, amém? Então, quando tu diz sim para o Senhor pela primeira vez, quando tu é salvo,
Esse é o momento que tu é lavado pelo sangue de Jesus. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa, querido, só precisa ser lavado pelo sangue, banhado pelo sangue uma vez. Amém? Quando tu tá salvo, quando tu diz sim pro Senhor, quando tu creu com teu coração, confessou com a tua boca, você está salvo. Você não precisa ser banhado pelo sangue novamente, porque uma vez só era o sacrifício necessário pelos nossos pecados. Ele morreu por nós naquela cruz, não precisa que nenhum outro, ele não precisa morrer novamente, ele já pagou o preço por nós, amém? Então tu não precisa ser salvo de novo, tu já foi salvo. Se tu confessou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, tu já foi banhado pelo sangue, amém? Isso nos leva então a o que significa nós sermos lavados e banhados pela palavra, amém? Então a palavra, ser lavado pela palavra, nada mais é do que tu ter a renovação da tua mente através da palavra de Deus, amém? É tu ser lavado por ela todos os dias, é tu tirar um tempo do teu dia para meditar nessas verdades, amém? Ser lavado pela palavra implica intimidade com Deus, aleluia. É um tempo que você tira para estar na presença do Senhor. Nem que seja 5 minutos do teu dia, mas é aquele tempo precioso onde tu abre o teu coração para estar ali com Deus, recebendo algo dele, amém? Tendo tua mente renovada por ele, reforçado pelo Espírito Santo, naquele momento ali onde tu diz: Senhor, eu estou aqui, a minha atenção eu te dou neste momento, amém? Senhor, revele para mim a tua palavra, Espírito Santo, me ensine a tua palavra, revele para mim Jesus Cristo. Então você tira 5, 10, 15 minutos do teu dia, que seja, para então estar ali, lendo a palavra de Deus e te lavando por ela. Amém, glória a Deus, aleluia. Então entenda, lavados pelo sangue de Jesus, é referente à salvação, quando você diz sim ao Senhor Jesus a primeira vez. E lavados pela palavra, é quando você se renova todos os dias, através da palavra de Deus, pela leitura, meditação dessas verdades, da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Olha só o que diz lá em João 13, no versículo 10, diz assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. O que ele quer dizer aqui com esse versículo? Amém? Aquele que está lavado, ele está dizendo aquele que está lavado pelo sangue de Jesus, aquele que está salvo, não necessita de lavar senão os pés, ou seja, não necessita ser salvo novamente, ele já está salvo, mas ele necessita apenas lavar os pés. O que isso quer dizer? Ser lavado pela palavra, renovado todos os dias, ter sua mente renovada, uma limpeza diária pela palavra de Deus, pois no mais está tudo limpo. Aleluia, glória a Deus. Por que ele estava dizendo isso para os seus discípulos ali naquele momento? Porque eles já estavam salvos, amém? Jesus ainda ia morrer naquela cruz para pagar o preço, mas eles já criam que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Eles já criam nele, amém? Então, porque eles já criam nele, já andavam com ele, que era a própria palavra de Deus encarnada aqui na terra, amém? Era Jesus Cristo. Então eles já criam na palavra de Deus, eles já criam no Senhor Jesus, eles já criam que ele era o Filho de Deus. Amém? Então eles já estavam salvos, porque pela fé deles em Cristo Jesus. Amém? Mas por que eles necessitavam lavar os pés? Porque eles necessitavam ser lavados os pés pela palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus em carne, que era Jesus Cristo, naquele momento estava lavando os pés dele. Mas mais do que isso, não era apenas uma lição para os discípulos, mas era uma lição para nós, que estaremos aqui 2000 anos depois. Amém? Ainda constantemente sendo lavados e renovados pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta revelação. Amém? Então, isso é tão importante, amados, porque nós somos expostos, amém, a todo tipo de impureza no mundo. Então tu vê, assim como era a verdade há 2000 anos atrás, e desde então até aqui, amém, continua sendo verdade. Nós continuamos neste mundo, amém, nós continuamos sendo expostos às mentiras, às imundícies, a tudo que é ruim neste mundo. Por quê? Porque nós vivemos ainda neste mundo, nós não somos deste mundo, diz a palavra de Deus, nós não somos deste mundo. Se tu aceitou a Jesus Cristo, tu é filho de Deus, então tu não pertence mais a este mundo, amém? Mas a Bíblia diz que tu foi transportado deste mundo para o reino celestial, glória a Deus, aleluia. Então tu não pertence mais a este mundo. No entanto, nós ainda estamos aqui para quê? Para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que nós, como corpo do Senhor Jesus, como igreja dele aqui na terra, o amor dele, o poder de Deus seja manifesto através de nós, para que alcance outras pessoas e as pessoas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém?
Então nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos aqui para sermos o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Aleluia. Amém. Mas, no entanto, nós não pertencemos ao mundo. Nós somos estrangeiros aqui. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino dos céus aqui na terra. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é aquele representante de um país estrangeiro, amém? Ele é o cara que ele vai num outro país, numa outra nação, amém? Representando o país dele. E deixa eu te dizer uma coisa, o embaixador é aquele que representa melhor a cultura do seu país. Ele representa a língua do seu país. Ele representa tudo o que aquela nação tem, ele representa. Amém? Então nós, como embaixadores do reino dos céus, nós temos que representar o reino de Deus. Amém? E como é que nós fazemos isso? Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que está em nós. Amém? E do nome de Jesus, que foi delegado a nós por Ele. Amém? Então nós temos que exercer a autoridade através do nome de Jesus contra todo o mal. E nós temos que viver as verdades da palavra, para que então nós possamos ser representantes genuínos do reino dos céus, para que, a Bíblia diz, nós possamos ser imitadores de Jesus, porque assim como Ele andou aqui na terra, nós também possamos andar e caminhar com Ele, amém? Mas olha só que interessante, quando lá em João 13, no versículo 8, Jesus diz o seguinte: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso Ele estava dizendo para Pedro, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, que ele botou a cinta, amém? Que ele botou aquela toalha, que a gente já viu que representando o cinto da justiça, amém? Ele botou aquela toalha, amarrou na cintura e se sentou na frente de Pedro para lavar os pés de Pedro. E Pedro, o que Pedro disse para ele? O Pedrão disse assim: Senhor, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, lavarás os meus pés. E Jesus olha para ele e diz assim: se eu não te lavar, não terá parte comigo. E o que isso quer dizer, amados? Olha só que interessante. Se eu não te lavar, o que ele quer dizer com lavar? Ele quer dizer limpar, amém, as tuas impurezas, renovar a tua mente. Se eu não limpar as tuas impurezas, tu não terás parte comigo. Muitas pessoas acham que isso ele está dizendo referente à salvação, mas nós vimos na leitura anterior que ele não estava falando da salvação, porque eles já estavam salvos, amém? Mas ele estava falando da renovação da mente, da limpeza das impurezas. E ele estava dizendo, não tens parte comigo. Notem que ele disse comigo e não em mim. Amém? Ou seja, se ele dissesse não tens parte em mim, ele estaria se referindo à salvação, amém? Mas ele estava falando não tens parte comigo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo não tens como tu caminhar comigo se eu não lavar os teus pés, se eu não renovar a tua mente, se eu não te limpar todas as impurezas. O que isso quer dizer? Ali em outras palavras, amém? Ele quer dizer que se nós não tivermos uma intimidade com o Senhor, nós não temos como fluir como um com Ele, amém? Nós não temos como entender exatamente o que o Senhor quer que nós façamos, porque se tu não renova a tua mente com a palavra, se tu não busca conhecer a vontade de Deus, ter intimidade com Ele, como então tu vai caminhar com Jesus Cristo aqui na terra? Como então tu vai fluir como um com o Espírito Santo de Deus aqui na terra? Como tu vai entender a direção dele se tu não conhece a palavra dele? Se tu tá sujo, vamos dizer assim, pelas impurezas do mundo. Amém? Se a tua mente está mais cheia com as coisas da carne, dessa terra, com as preocupações deste mundo que com a palavra de Deus, como então tu poderá ouvir a voz dele te guiando? Amém? Como então tu poderá fazer a obra que ele quer que tu faça aqui na terra, através da tua vida? Sabe? Então, em outras palavras, ele estava dizendo para Pedro, tu não terás parte comigo, tu não tem como caminhar comigo, Pedro, se eu não lavar os teus pés, se eu não te limpar pela palavra. Amém? Da mesma forma, o Senhor está dizendo para nós hoje, se tu não renovar a tua mente com a palavra, se tu não deixar a água da palavra te limpar todos os dias, tu não tem como tu viver a plenitude de Deus, sabe? Dos dias que o Senhor tem para ti aqui na terra. Essa é uma verdade que tem que ser fundamentada em nossos corações, querido. Amém? Nós temos que entender que é a nossa intimidade com Deus que define a nossa jornada com Ele aqui na terra. Amém? Então era isso que o Senhor estava nos dizendo aqui. Entenda, a carne, ela está sempre agindo nos extremos, amém? Ou quando nós estamos na carne, ou nós tentamos ser ofensivos demais ou defensivos demais. Você já notou isso? Ou nós vamos a um extremo ou a outro, sabe? Mas nós nunca andamos num equilíbrio.
E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ela diz: o Senhor não nos deu um espírito de medo ou de temor, mas de poder e de amor e de equilíbrio, dizem em algumas traduções, ou mente sadia ou moderação, amém? Então é através do Espírito, do caminhar com o Espírito de Deus, que nós conseguimos ter um equilíbrio, amém? Uma moderação. E quando nós estamos mais na carne do que no Espírito, nós temos a tendência de caminhar em extremos, ou muito para a direita ou muito para a esquerda, amém? Quando Jesus sentou à frente de Pedro, amém? Para lavar os pés dele, Pedro disse: Senhor, vai lavar meus pés? Né? Ele já deu um passo para trás, ele recuou, não, Senhor, tu vai lavar os meus pés? Não, peraí, né? O que ele estava? Ele estava na defensiva ali, com uma mula, amém? Ele deu um passo para trás, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Não deve ser bem assim, tem alguma coisa errada, né? Então Pedro automaticamente na carne, ele recuou, amém? Senhor, vai lavar os meus pés? E quando Jesus disse que precisava lavar os pés deles, qual foi a resposta de Pedro? Então ele disse: Senhor, não me lava só os pés, me lava então a cabeça e as mãos, né? E daí ele mudou a atitude dele de mula, amém, para cavalo. O cara já avançou demais, ele foi de um extremo para o outro, amém. Não, então me lava tudo de uma vez só. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Então, querido, não haja de acordo com a tua carne, sabe? Não tente ser corajoso ou não age na defensiva de acordo com a tua carne, mas seja guiado pelo Espírito Santo e ande em equilíbrio, amém? E isso só acontece quando nós buscamos a intimidade do Senhor, buscamos ser lavados pela palavra, amém? Para finalizar, lá em João, no capítulo 13, versículo 12 ao 15, quando Jesus termina de lavar os pés dos seus discípulos, ele se senta à mesa e ele diz: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Sabe? Então ele explica para eles o que ele fez e no final ele diz: agora que vós sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se assim a fizerdes. Então ele deu ali uma ordem para que eles lavassem os pés uns dos outros, amém? Mas muito mais que simplesmente uma atitude de humildade, de servir às outras pessoas. Isso também ele estava dizendo, para lavar os pés uns dos outros com a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando você compartilha algo da palavra de Deus, da parte de Deus com alguém, você está lavando os pés daquelas pessoas, amém? Quando alguém compartilha algo da parte de Deus com você, aquela pessoa está lavando os teus pés com a palavra, com as águas da palavra, amém? Isso não é uma boa notícia, querido? Olha só, Jesus disse para lavarmos os pés uns dos outros com a palavra, amém? Então nós temos a obrigação de compartilhar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, aquilo que nós temos entendido da parte de Deus. Se você ler um versículo, você compartilhar uma palavra, você vai estar lavando aquela pessoa, sabe? Muitas vezes nós não imaginamos o efeito que isso vai ter na vida de alguém quando você abre a tua boca para compartilhar algo da parte de Deus, do teu coração, amém? Então, querido, não fique parado, amém? Se você tem recebido algo de Deus na tua vida, compartilhe com as pessoas, porque você vai estar cumprindo um mandamento do Senhor, vai estar lavando os pés das pessoas com a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Querido, se essa palavra edificou o teu coração, eu peço para que te compartilhe ela com alguém, porque assim, não se esqueça, você vai estar lavando os pés dessas pessoas, amém? E você vai estar colaborando com o crescimento saudável do corpo de Cristo aqui na Terra, amém? Sejamos participantes, não apenas ouvintes, mas sejamos participantes do corpo de Cristo aqui na Terra, da palavra de Deus, daquilo que Deus quer fazer através de nós aqui, amém? Para que todos então cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deixa eu orar por ti, Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que a tua palavra continue renovando a mente e os corações de cada pessoa que está ouvindo essas mensagens, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que tu ilumine os olhos do entendimento de cada um, Senhor, para que eles continuem tendo uma revelação de quem tu és, do teu caráter, do teu amor por todos nós. Pai, eu oro para que eles vivam a plenitude dos teus dias aqui na terra, Senhor, limpos pela tua palavra, Pai. Eles compreendam qual que é a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Querido, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com você. E até a nossa próxima mensagem nessa série, a água e o sangue. Em nome de Jesus, nos vemos em breve.